Nós temos 22 cartas no Novo Testamento, mais 7 cartas dentro do livro de Apocalipse. Sabemos muito bem quem são seus autores, mas para quem elas foram escritas? Quem eram os líderes das igrejas a quem essas cartas eram direcionadas? Quem era o seu destinatário? Quem era a igreja para quem esses autores escreveram estas cartas? Eu sou o Pastor Alan e essa é mais uma Quinta Teológica. Toda quinta, aqui no canal da Igreja Batista de Bom Retiro, nós temos um estudo, às vezes sobre algum determinado postulado teológico, como vimos algumas quintas-feiras atrás no estudo sobre dom de línguas. Às vezes sobre um determinado trecho das Escrituras, como foi quinta passada, que vimos as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João. Ou, às vezes, sobre algum determinado tema. Hoje é a quinta-feira, a primeira quinta-feira antes do Dia dos Pais, ou a última quinta-feira antes do Dia dos Pais. Mais 3 dias e já é o domingo de Dia dos Pais. Por isso, pensando justamente nisso, eu pensei em trazer um tema sobre pais. E a ideia hoje é conhecermos quem é o pai da igreja, ou melhor, quem são os pais da igreja, ou os pais apostólicos. E esse é o estudo da nossa Quinta Teológica. O tema de hoje, então, nós vamos estudar sobre os pais apostólicos. Então, pensando no Dia dos Pais, que vai ser o próximo domingo, eu estive pensando que eu queria falar alguma coisa sobre os pais, sobre pai. E aí pensei de falar sobre a questão de paternidade, de falar sobre identidade de pai, de como nós devemos reconhecer, ou de como nós podemos reconhecer a nossa identidade de pai em Deus. Mas isso, não que isso seja fácil, mas isso já foi muito pregado, isso é bastante comum da gente achar ministrações, e aqui na nossa igreja, inclusive, você já viu estudos nesse sentido. Então, eu resolvi pensar sobre a igreja, quem seriam os pais da igreja. Então lembrei dos pais apostólicos e por isso eu queria apresentar 3 personalidades para vocês. E a ideia de trazer à luz, de trazer ao conhecimento a história de 3 homens que tiveram uma vida incrível e uma construção significativa na história da igreja e que em função de muitas vezes nós não conhecermos ou não buscarmos, eles acabam sendo um pouco desconhecidos, mas que são homens que, pela graça do Senhor e em função do cuidado que a igreja primitiva teve com a sua história, eles ainda mantêm-se vivos na nossa memória, no nosso conhecimento, e por isso nós temos o prazer de estudá-los hoje. Talvez você esteja estranhando onde eu estou. Eu estou numa praça que era território, era um pedaço da fazenda da família Schaffer em Curitiba. Atrás de mim tem uma grande árvore, uma paineira, que é relatada e documentada como a árvore mais antiga de Curitiba. Essa árvore tem mais de 300 anos, eu já vou mostrar a imagem integral dela, né, uma imagem todinha dela. Ela é alta, ela tem mais de 30 metros e aqui era a fazenda do Schaffer. E estamos bem pertinho da Igreja Batista de Bom Retiro. Você vai ver um videozinho agora saindo lá da igreja e vindo até aqui. Por que eu vim até aqui? Porque assim como essa paineira, que tem raízes profundas e que é centenária, cuja história transpassa os anos de vida de um ser humano, as histórias que nós vamos ver hoje são assim também. São histórias de 3 homens que tiveram raízes profundas, criaram raízes profundas, criaram firmes convicções e firmes fundamentos da sua sustentação. E dessa forma conseguiram vencer a transposição natural da vida e do tempo. Essa paineira que aqui está,
que é a árvore mais antiga de Curitiba, ela está dentro da área que era a Fazenda do Schaffer e que o último terreno que pertencia à família Schaffer foi vendida para a Igreja Batista de Bom Retiro. Olha só, nós compramos diretamente da família Schaffer o terreno que se encontra hoje a nossa igreja. Do lado da nossa igreja tem uma antiga escola que está desativada e que é o sonho da igreja também de que um dia venha a pertencer à Igreja Batista de Bom Retiro, a uma escola que era a sua primeira construção, era a sede da Fazenda Schaffer. Mas eu fiz questão de vir ao lado dessa antiga senhora, uma praça aqui, há várias pessoas por aqui, vocês viram algumas passando aqui por trás, outras chegando, fazendo exercício, mas é porque nossa vida deve ser como a dessa paineira, ou como a vida dos 3 homens que nós vamos estudar hoje. Deve ser uma vida sedimentada na profundidade, em raízes profundas, em coisas que não são passageiras. Deus tem um grande plano para a nossa vida, mas é um plano que transpassa o tempo da nossa existência. Vivermos a nossa vida, ela é relativamente curta no curso da história do mundo, mas aquilo que fazemos em Deus e por Deus pode transpor a brevidade da nossa vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós falamos de pais apostólicos é que nós não estamos falando dos pais dos apóstolos, né? Então, pais apostólicos, a primeira ideia que vem é justamente isso, né? Dos pais dos apóstolos. Então, quem foi o pai de Mateus? Quem foi o pai de João? Quem foi o pai de Tiago? A ideia não é essa, é ao contrário. A ideia é conhecer aqueles que, pela tradição, são conhecidos como pais apostólicos, porque eles são os pais da igreja, né? Então, os pais apostólicos, eles têm um termo bem específico na igreja, que são os primeiros líderes da igreja cristã, e mais do que os primeiros líderes, são os primeiros líderes da igreja cristã que produziram alguma teologia e que essa teologia serviu de base para a construção do que a igreja é hoje. E um segundo detalhe, e não menos importante, um segundo detalhe desse requisito para ser um pai apostólico é que essa liderança ela deveria ser ou instituída pelos apóstolos, ou esses homens precisavam necessariamente caminhar com os apóstolos, ter convivido com os apóstolos. Quando falamos dos evangelhos, e você tem um estudo aqui no canal, quando nós falamos dos evangelhos, eu falei que Lucas não conheceu Jesus. Isso é uma verdade, né? Lucas não conheceu o Jesus histórico, o Jesus homem, mas ele entrevistou pessoas que conviveram com Jesus e pessoas que conviveram com os que conviveram com Jesus. Pessoas que tinham, na pesquisa que Lucas fez, pessoas que tinham a firme convicção e o conhecimento, porque testemunharam e viram milagres sendo operados. Então, são essas as pessoas em que Lucas vai se servir para a construção e a fundamentação do seu evangelho. O evangelho, inclusive, que não só é o mais extenso, como é o mais bem escrito de todos os evangelhos. Então, quando nós pensamos em quem são essas pessoas que Lucas consultou, muitos deles são efetivamente os pais apostólicos, porque é justamente nesse tempo, o tempo de Lucas, né? Então, era um tempo em que nós tínhamos muitos escritos, nós tínhamos muitos textos, nem todos canônicos, e esses homens foram significativos
para a determinação depois dos cânons, né? A partir da sua teologia escrita e da sua praxis teológica, a partir da sua prática dentro da igreja, eles foram significativos para podermos fechar o cânon como nós conhecemos hoje. Então são homens que foram significativos no seu tempo e que nós não podemos esquecer, né? E eles são chamados justamente de pais apostólicos por isso, pela apostolicidade que os seus relatos traziam. Nós hoje vamos ver a biografia de 3 homens. O primeiro deles é Clemente de Roma, o segundo é Inácio de Antioquia e o terceiro é o Policarpo de Esmirna. É lógico que, quando eu falo de Roma, de Antioquia, de Esmirna, você já deve estar desconfiado de que esse não era o sobrenome deles. E realmente nós estamos em uma época em que as pessoas sequer tinham sobrenome, né? Era comum a pessoa receber o sobrenome ou como marca de identificação o local de onde ela vinha. Um exemplo disso é Jesus de Nazaré. Jesus não tinha sobrenome de Nazaré, mas a sua família era de Nazaré. Muito embora ele tenha nascido em Belém, a sua família era de Nazaré. E aí, por isso, Jesus acaba sendo conhecido como Jesus de Nazaré. Paulo de Tarso, né? Era assim. Isso é uma prática comum, uma prática que vai perdurar na humanidade até a Idade Média. O meu caso mesmo é isso. Meu nome é Alan de Macedo Simões. O de Macedo é de uma cidadezinha lá no interior de Trás-os-Montes, uma cidade pequenininha lá em Portugal, muito bonitinha, que eu pude visitar, chamada Macedo dos Cavaleiros. Então, quando a família veio de Macedo, ela passa a se chamar assim, né? O ancestral nosso chamado Fernando era Fernando de Macedo. Por causa disso, porque ele vem de Macedo dos Cavaleiros. Então era muito comum nessa época, aliás, era o único sistema de sobrenomes para o costume, era dizer de onde a pessoa veio. Isso não era, eu falei que era o único, mas eu preciso me corrigir, me ocorreu agora. Não era o único sistema. Existia também algumas pessoas que usavam como sobrenome o nome do pai. Então a cada geração mudava o nome, né? Mudava o sobrenome, porque era João de filho de, por exemplo, nós vamos ter lá na Bíblia os apóstolos, né? Filho de Zebedeu. Então você tem assim, um fulano, filho de tal. Então a gente tem também a origem da pessoa a partir do seu pai, mas aí de geração em geração o sobrenome ia mudando. Então quando nós falamos, por exemplo, de Inácio de Antioquia, nós estamos falando que é Inácio da cidade de Antioquia. Clemente de Roma é Clemente da cidade de Roma, né? E ele também, nesses casos, eles não eram necessariamente dessa cidade, mas eles estabelecem o seu ministério ali e a partir daí são conhecidos, né, o seu nome entra para a história sendo referencial dessa localização em que ele estava. Então, dessa conexão com o lugar em que ele estava é que acaba saindo o seu sobrenome. Existem, eu disse que para ser um pai apostólico era necessário que esses homens tivessem algum escrito, e tem vários desses escritos que inclusive quase entraram na Bíblia. A maioria dos escritos dos pais apostólicos não entra na Bíblia porque não preenche um requisito apenas, que é a ideia da universalidade. Eles são muito mais específicos. Como assim? Isso é um tucano. Essas são ararinhas, mas esse é um tucano. Você vê os periquitos? Ó, são 4 periquitinhos. Quando nós falamos dos requisitos para um texto entrar dentro do cânon e ser considerado um texto inspirado,
nós falamos da universalidade do texto. É lógico que se você pegar, por exemplo, uma carta de Paulo, vamos pegar qualquer uma aí, carta de Paulo à igreja de Filipe, né? Então, carta de Paulo aos Filipenses. É lógico que Paulo estava escrevendo especificamente à igreja de Filipe. Mas a mensagem que havia ali é uma mensagem que pode ser aplicada até hoje. Os pais apostólicos não. As cartas deles, os seus escritos são muito mais direcionados e muito mais específicos para problemas pontuais que estavam acontecendo dentro da igreja. Então, não tinha essa universalidade de escrita que tinham os textos, por exemplo, dos apóstolos. E é por isso que os seus textos, então, não são incorporados ao cânon, mas são textos bastante edificantes e textos que são estudados até hoje pelos estudantes de teologia. Muitos desses postulados são, inclusive, pensados até hoje e significativos até hoje. Então, são textos bastante importantes, textos bastante coerentes com as escritas, que nos ensinam também, mas não são textos considerados inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, nem toda a Bíblia é inspirada, mas nem toda boa leitura necessariamente é inspirada. Existem textos que são uma boa leitura, mas que necessariamente não são textos bíblicos, mas que mesmo assim valem a pena e que mesmo assim Deus pode falar ao nosso coração. Desses textos, eles são de domínio público, se acha por aí tranquilamente na internet, eles são bem fáceis de achar, existem todos eles traduzidos para o português, então são textos bem tranquilos que foram conservados, inclusive pela igreja. Tem várias marcas de originalidade, no sentido de que a gente consegue realmente saber que aquele texto é original, por causa das cópias que eram copiadas e tal. Então, são textos bastante conhecidos e fáceis de se encontrar. Dentre eles, eu queria destacar alguns. O primeiro é a Epístola de Barnabé, uma carta justamente escrita por Barnabé. Outro texto é o Pastor de Hermas, então seria esse texto, o Pastor de Hermas, é um texto muito bonito, que seria como se fosse um desabafo do pastor, falando da alegria dele de servir a Cristo, das dificuldades do ministério, mas que mesmo assim, passando por todas as adversidades que ele está passando, em uma época em que a igreja era perseguida, como ele não encontraria outra razão de viver senão servir a Cristo, da honrosa posição que ele tem como pastor e de como ele se sente constrangido em amor. É bonito isso, né? Como ele se sente constrangido em amor porque Cristo o chamou para cuidar da sua igreja. Então é um texto muito legal. E tem um texto que é o Didaquê, que é um texto maravilhoso para quem quer aprender a estudar o Novo Testamento, porque ele é praticamente um manual do proprietário. Ele é um texto em que vai ser explicado como estudar as Escrituras. Tem muitas explicações dos termos que a Bíblia traz, do que significa, por exemplo, quando se fala em ceia, o que significa a ceia, muitas explicações de termos que aparecem na Bíblia e do seu significado, das suas aplicações, o Didaquê vai trazer, e aí é como se fosse quase o Talmud. O Talmud é o Didaquê do Antigo Testamento, a gente pode fazer esse paralelo, porque o Antigo Testamento tinha a Torá, os ensinamentos, e aí os Talmudes eram livros de explicação das Escrituras. O Didaquê também é um livro de explicação do Novo Testamento. Então, são textos bastante interessantes. É muito comum, por exemplo, na universidade, nós pegarmos monografias que estão falando sobre hermenêutica, sobre interpretação do Novo Testamento e ter como uma dos referenciais bibliográficos o Didaquê, né? Porque o aluno que quer fazer qualquer coisa de hermenêutica, se ele seguir a linha do Didaquê, não tem erro, né? Então fica muito fácil, assim, ou melhor, fica mais fácil, ou melhor ainda, fica menos difícil fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso, sobre hermenêutica, usando o Didaquê como referencial. Então são textos que são estudados até hoje, mas por essas questões não pertencem às Escrituras, mas ainda assim
valem a pena, são textos que mesmo assim valem a pena se dedicar, vale a pena se conhecer. Todos eles nós temos o autor conhecido, todos eles nós temos as suas versões bastante preservadas e normalmente são textos para exortar e edificar a igreja, porque a igreja estava passando por um período todo novo. Nós precisamos lembrar que no começo a igreja, justamente por ser pequena, não incomodava muito. À medida que a igreja vai crescendo, e naturalmente qualquer ajuntamento humano, ali você tem poder, e aí há pessoas interessadas em poder, há pessoas temerárias com relação ao poder que a igreja está assumindo. Essas pessoas, a igreja começa a sofrer uma série de perseguições. Então esses escritos vêm justamente para fortalecer e exortar a igreja. Vamos para a biografia dos pais da igreja, então? Então vamos começar com o primeiro, que é Clemente de Roma. Então o primeiro que nós vamos estudar é Clemente de Roma. Clemente de Roma era um homem de origem nobre, vivia na capital do império, né, em Roma, era um dos sustentadores de Paulo. Há vários relatos dele enviando quantias de dinheiro significativas para o apóstolo Paulo, e Clemente de Roma é uma pessoa que tinha, portanto, uma posição de poder e condições financeiras para sustentar esse poder. É muito comum, eu já falei aqui da carta de Hebreus, que nós não temos a plena certeza de quem é o seu autor, e havia uma das pessoas a quem se atribui a autoria da carta de Hebreus é justamente a Clemente de Roma. Né? A sua existência é bastante registrada na história, não apenas na história da igreja, portanto não há dúvidas da sua existência. Ele nunca foi chamado de papa, sempre foi chamado de bispo e de diácono, mas por justamente ocupar-se e liderar a igreja de Roma, a igreja católica chama Clemente de Roma como o quinto papa, né? Coloca na ordem como sendo o quinto papa. Ele era o líder da igreja em Roma, né? Assim como até hoje o líder da igreja católica apostólica romana, o líder de Roma, ele é chamado de papa, né? O bispo de Roma é chamado de papa. Clemente também ocupou esse lugar. Então, na linha sucessória que a Igreja Católica sustenta, Clemente seria o quinto Papa. A principal obra de Clemente é justamente uma carta, né, como era um texto comum do Novo Testamento, é justamente uma carta, que ela é escrita em grego e ela é enviada lá para a Igreja de Corinto. Então, nós temos na Bíblia 1ª e 2ª Coríntios, que são textos do apóstolo Paulo, e Clemente também tem uma carta enviada para Corinto. Nessa carta, ele vai falar sobre as perseguições que a igreja sofria, fala como passar por adversidades sem perder a paz e mostra como Paulo, em 1 Coríntios, exortou a igreja nessas dificuldades. Então a carta de Clemente de Roma, que é uma carta também que existe, é pública, está à disposição, essa carta de Clemente de Roma, o que ela faz é retomar, é fazer uma releitura de 1 Coríntios. Então ele vai dizendo, lembrem que o apóstolo Paulo disse isso, e agora vocês estão passando por isso. Então lembrem que o apóstolo Paulo disse que vocês deviam agir assim, e agora vocês estão agindo assim. Lembrem que o apóstolo Paulo disse que esse era o caminho, e agora vocês estão fazendo dessa maneira. Então Clemente ele vem, durante a sua epístola, ele vem retomando 1 Coríntios. E ao retomar 1 Coríntios, ele vem recolocando, recriando, retomando as suas posições e relembrando a igreja do seu primeiro amor. Essa carta ela é recheada de passagens, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Ela chama muita atenção do combate à inveja, chama a atenção que a igreja deve voltar-se ao arrependimento, à obediência da fé, à humildade, à mansidão, à paz e à misericórdia.
Então, uma construção buscando o estabelecimento da harmonia dentro da igreja e da paz social, tanto dos irmãos internamente, quanto da igreja com aqueles que os perseguem. Então, uma tolerância, uma aceitação e uma reverência pela igreja estar sendo sal e luz no mundo. É uma carta extremamente apaixonada, em que Clemente nos lembra do amor sacrificial de Deus pela sua igreja, em que esse sacrifício que Deus faz pela sua igreja por meio de Cristo Jesus, ele deveria ser relembrado e revivido como uma prática realizada pela igreja. Então, Clemente se levanta e diz, precisamos retomar o primeiro amor e a partir dele caminhar para o crescimento da igreja sem inveja, sem competição entre nós, mas fazendo a diferença no mundo. E é muito curioso que cada vez que ele vai se referir à igreja de Corinto, ele fala assim, aos eleitos por Deus na cidade de Corinto. Então é sempre esse termo que ele usa, aos eleitos por Deus na cidade de Corinto, demonstrando claramente que a conversão não é obra nossa, mas é uma graça que alcançamos por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então essa é a história de Clemente de Roma. A segunda biografia que nós vamos ver hoje, ela já é um pouco mais árdua, um pouco mais pesada, que é a biografia de Inácio de Antioquia. Então, Inácio de Antioquia, ele foi o segundo líder da igreja de Antioquia. E ele escreve daí para a igreja em Éfeso, né? Então, nós temos lá a carta de Efésios também para Éfeso, né? Ele escreve para Éfeso, né? Ele escreve aos Efésios, mas ele também escreveu a Meander, a Filadélfia e a Esmirna, então, cidades ali sempre do Oriente Próximo. A sua principal carta, então ele escreve essas cartas, mas a sua principal carta é uma carta para a igreja de Roma. E olha que interessante, na carta da igreja de Roma ele escreve por interesse próprio. Como eu disse antes, a igreja estava sendo perseguida e Inácio de Antioquia sabia que iria ser condenado à morte, ia ser perseguido e condenado à morte. Então ele escreve para a igreja de Roma. Por quê? Porque Roma era a sede do império. E aí os cristãos em Roma tentam se articular, tentam criar pressão, tentam achar meios de evitar o sacrifício de Inácio de Antioquia. Então, para que ele não fosse preso e que ele não fosse condenado. Então, Inácio escreve para a igreja de Roma dizendo, não façam isso. Não gastem as suas energias, não gastem as suas forças me defendendo. Defendam a igreja precisa de defesa. E se vocês me defenderem, se vocês evitarem a minha prisão, é muito provável que a igreja será perseguida. Então, para que a igreja não seja perseguida, eu prefiro eu me sacrificar do que a igreja se sacrificar. Então, ao invés de me defender, deixem que a vida siga o seu curso. E se for para eu ser preso, e se for para eu ser condenado, e se for para eu ser morto, que isso seja para a glória de Deus. A cidade de Antioquia era uma cidade que pertencia ao Império Romano, mas era uma cidade bastante grande. Ela tinha, na época, 500 mil habitantes, o que para a época é muita gente. Ela era a terceira maior cidade do Império. Ficava atrás apenas da própria Roma, capital do Império, e da cidade de Alexandria, que fica lá no Egito, que tinha inclusive o farol de Alexandria. Então, quando nós estamos falando de Antioquia, a Antioquia nós precisamos entender que era uma cidade livre. Não que ela não pertencesse ao Império, ela pertencia ao Império,
mas o Império Romano permitia que Antioquia tivesse uma certa liberdade, até em função do seu comércio, do seu poder econômico e do seu tamanho. Né? A cidade de Antioquia era uma cidade livre e a igreja, quando chega em Antioquia, ela encontra ali um campo fértil. Então a igreja cresce muito, a igreja se estabelece rapidamente em Antioquia e a igreja rapidamente passa a exercer um papel significativo dentro da cidade de Antioquia. Quem leva o cristianismo lá para dentro de Antioquia é Paulo e Barnabé. E Paulo prega o seu primeiro sermão justamente na cidade de Antioquia. E uma outra questão relativa a Antioquia é que é na cidade de Antioquia que os primeiros cristãos são chamados de cristãos. Em Antioquia, então, que os seguidores de Jesus deixam de ser chamados de judeus do caminho e passam a ser chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Né? Em Antioquia também que começam as pregações no domingo. Isso é interessante, né? Por que no domingo? Porque, primeiro, para desfazer a ideia do sábado, né? Como uma separação entre o judaísmo e, principalmente, porque é no domingo a ressurreição de Jesus. Então, se vivemos graças à ressurreição de Jesus, se obtemos vida e vida eterna graças à ressurreição de Jesus, uma demonstração disso é nos reunirmos como cristãos, então, no domingo. Isso tudo vai surgir justamente na cidade de Antioquia. Eu disse que Paulo e Barnabé levam o cristianismo até Antioquia, mas quem funda efetivamente a igreja ali é João. Inácio de Antioquia, ele era discípulo de João. Então é João quem estabelece, né, uma estrutura de igreja, né? Paulo tinha as suas pregações nas praças e tal, mas promover o ajuntamento e os cultos cristãos na cidade de Antioquia é realizado pelo próprio apóstolo João. E Inácio é discípulo do apóstolo João. Inácio foi detido pelas autoridades, é levado até Roma e Inácio então é condenado à morte. Ele é morto, devorado por leões dentro do Coliseu. Antes de morrer, ele escreve 6 cartas e numa delas ele fala sobre a sua futura morte, num trecho que ele diz: trigo para Cristo moído nos dentes das feras. A ideia de que, como um pão memorial lá na ceia, ele também pertence a esse grande corpo de Cristo, ele também pertence à igreja e que vai ser moído pelos dentes das feras. Mas, mesmo sabendo que ia ser martirizado, que ia ser morto, ia ser martirizado, ele não nega a sua fé. Veja o que ele escreve: estejam sempre de acordo com seu pastor. Vocês são como cordas de uma harpa. Sejam suaves para produzir um canto agradável a Cristo. A concordância fará com que vocês sejam um só som. A unidade fará surgir os dons de Deus. E só assim Deus fará maravilhas entre vocês. Isso por quê? Porque não era uma briga, mas havia uma desavença dentro da igreja. Alguns entendiam que eles precisavam lutar pelo seu líder e que precisavam, então, achar meios, criar pressão, criar políticas, talvez até escondê-lo para que ele não fosse morto. E aí ele exalta dizendo: não, obedeçam ao pastor, obedeçam à voz do pastor. O pastor de vocês está dizendo, e caminhem como harmonia, como se todos nós fôssemos um instrumento só.
soando no mesmo tom, soando a mesma canção. E é justamente quando nós estamos em união, ou seja, estamos todos bem afinados, que nós produzimos um som agradável a Deus. E é nesse momento, segundo Inácio de Antioquia, é nesse momento e através dessa atitude que Deus opera, então, maravilhas entre nós. Ou seja, quando há harmonia dentro da igreja, é nesse momento em que as maravilhas de Deus se manifestam. Aleluia! Tomara que isso aconteça também na sua igreja. E isso nós temos testemunhado dentro da Igreja Batista de Bom Retiro. Na harmonia do caminhar da igreja com seu pastor, a igreja tem crescido. E quando na história da igreja nós percebemos que não há essa harmonia, quando na história da igreja nós percebemos que não há essa harmonia, nós vemos que naturalmente a igreja decai, né? Então, Inácio nos chama a caminharmos em uníssono com a liderança da igreja. De acordo com Inácio, se os cristãos estão unidos numa mesma fé, será mais forte a sua oração. Olha que legal o que ele fala. Se a oração de duas pessoas juntas tem tal força, quanto mais a do bispo e de toda a igreja. Aquele que não participa dos cultos é orgulhoso e já está por si mesmo condenado, pois está escrito: Deus resiste aos orgulhosos. Tenhamos cuidado, portanto, para não resistirmos a Deus, a fim de estarmos submetidos à vontade de Cristo. Então, quando ele fala isso, ele está falando justamente de nos entregarmos plenamente a Deus e dos seus desígnios a partir da liderança da igreja. Inácio também levanta 3 posições muito importantes. A primeira é sobre Jesus. Então entenda que o Jesus que nós conhecemos hoje não era o Jesus que todo mundo conhecia. Nós estamos falando de uma época em que não se tinha acesso a muitos escritos, em que o cristianismo está começando, em que uma série de fatos vão se levantando. Já falei sobre isso num outro estudo. Então, muita coisa se dizia que não era efetivamente verdade. E aí, Inácio, então, coloca algumas questões sobre Cristo. Olha o que ele falou. De fato, Jesus, nossa vida inseparável, é o pensamento do Pai. Isso vai ser explicado depois por São Tomás de Aquino, em que ele mostra que Jesus era com o Pai, nas palavras do apóstolo João, né? Ele estava com Deus e era Deus. Que Jesus estava com o Pai desde o início. E aí ele faz uma distinção muito bonita e muito apaixonada da diferença em que Cristo é gerado e não criado, né? Então, a geração e não criação de Jesus. É um texto muito legal. Também levanta aí em combate ao judaísmo, aos judaizantes, aos cristãos judaizantes, ele também levanta a questão da Trindade. Por quê? Porque o judeu entende que há um só Deus, em que esse Deus não tem uma tripla manifestação como nós temos, né? Não é um Deus único, mas ao mesmo tempo tripartite. É um Deus, o judeu acha esse entendimento impossível. Então ele fala da Trindade, ele faz uma boa sustentação da Trindade, falando justamente de como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3, sendo um só. A ideia do Deus triuno. E um terceiro postulado teológico de Inácio de Antioquia é sobre a ceia memorial. Existia uma doutrina na época chamada docetismo, que ela previa que o suco se tornava sangue e o pão se tornava efetivamente carne. O nome disso é transubstanciação. O docetismo previa isso. E aí, Inácio de Antioquia diz que não, que a ceia é memorial e é uma forma de mantermos viva a tradição e de nos mantermos unidos com Cristo e com a Igreja de todos os tempos e em todos os lugares.
Terceira personalidade que nós vamos estudar hoje é Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna é discípulo também do apóstolo João, foi amigo e mestre de Inácio e foi consagrado pastor na igreja de Esmirna. Quem consagra Policarpo como pastor na igreja de Esmirna foi o próprio apóstolo João. Então, se você já assistiu uma consagração ao ministério pastoral, tem um momento lá em que o pastor ajoelha, tal, os outros pastores ficam atrás dele, impondo-lhe as mãos, e no caso de Policarpo, quem pôs as mãos sobre ele foi o próprio apóstolo João. Quer dizer, é uma imposição de mãos significativa, né? Então, é o próprio apóstolo que o consagra como pastor daquela igreja. E ele ficou muito conhecido pelo seu caráter reto, de alto saber, amor à igreja e fiel à ortodoxia da fé. E era muito respeitado por toda a igreja do Oriente. Ele escreve várias cartas, mas essas cartas acabam se perdendo. A única carta que resta dele foi uma carta em que ele escreveu aos Filipenses, né, a igreja de Filipo. E aí, nessa carta a Filipo, ele vai fazer um paralelo muito semelhante ao paralelo que Tiago faz a respeito de fé e obras. E aí ele vai falando sobre a graça virtuosa que é servir a Cristo através das suas obras e servir a Cristo através da ajuda aos necessitados. Ele escreve de um jeito muito simples, né, com exemplos do dia a dia, com um grego muito simples, bem informal, mas o seu escrito é recheado de trechos do Antigo e do Novo Testamento. E nessa carta ele faz 34 citações do apóstolo Paulo. Então, para ele fazer 34 citações do apóstolo Paulo, várias citações do Antigo Testamento e várias citações do Novo Testamento, é porque ele tinha isso guardado, tanto na mente quanto no coração. Ele tinha de cor vários trechos das Escrituras e que, ao escrever, ele vai recheando, né, a sua carta, dizendo: lembre-se que o apóstolo disse isso, lembre-se que o apóstolo Paulo disse isso, né? Há depoimentos sobre ele e ele também, Eusébio e Irineu, que são outros dois pais da igreja, que por uma questão de tempo eu deixei de lado, mas tem relatos deles falando da preciosa mentalidade de Policarpo e de como Policarpo recitava longos trechos das Escrituras de cor, né? Sabia efetivamente longos trechos das Escrituras. Nessa carta que ele escreveu, Policarpo então enfatiza que a fé em Cristo ela é um exercício que vai sendo desenvolvido no dia a dia, na vida diária, cada vez que nós buscamos a Deus. Então ele fala, olha, é normal nós começarmos uma caminhada e com o tempo nós íamos aprofundando essa caminhada. Então esse é o processo natural de acontecimento e assim a vida é assim que acontece e é assim que ela é a vida cristã. Policarpo também faz alusão à epístola de Paulo aos Filipenses, ele usa citações diretas e indiretas do Novo e do Antigo Testamento, falando e citando eles como textos inspirados pelo Espírito Santo. E é justamente por causa desses escritos do Policarpo, dizendo, olha, aqui são homens falando, mas inspirados pelo Espírito Santo, que depois, lá no cânon, esse se torna um dos critérios para a canonização dos textos. Então ele é um homem muito legal, cuja história vale muito a pena conhecer. Qual é o fim dele? Como da maioria dos líderes cristãos da época, ele é martirizado, ele é morto. E a sua história ela é escrita 1 ano apenas após a sua morte. Isso para a história, gente, é um período de tempo muito curto. Nem Cristo, a história foi tão curta, né? Nós temos um lapso entre a morte de Cristo
e os escritos maior. A história de Policarpo, um ano depois de morto, já havia sua história escrita. Portanto, a descrição da sua morte, isso do ponto de vista da história, da historicidade, é bastante fidedigna, né? É bastante respeitada justamente por causa disso. Isso está numa carta escrita pela igreja de Esmina para uma pessoa chamada Filomélio, né? Então, essa carta da igreja de Esmina para Filomélio, eles contam o sacrifício de Policarpo e aí registram ali a morte de Policarpo. Essa carta é o mais antigo registro de um martírio cristão. A gente sabe que ele não é o primeiro cristão a ser martirizado, mas o mais antigo registro de alguém martirizado em nome da fé cristã é justamente o registro de Policarpo, né? E aí tentaram fazer com que ele abandonasse a fé, dizendo: salve-se a si mesmo, negue a Cristo e se salve. E aí ele escreve o seguinte trecho: eu tenho servido a Cristo por 36 anos e isso nunca me fez nada de mal. Como poderia eu agora blasfemar contra meu rei e quem me salvou? Eu sou um cristão. E aí é justamente ao enfatizar que é cristão, então, que ele é martirizado. E a sua morte no ano de 155, a sua morte, ela também é significativa, porque ele é colocado numa fogueira. E assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego lá no livro de Daniel, Policarpo é queimado, mas não morre. As chamas não o consomem. Então ele é apunhalado até a morte, esquartejado, e aí então queimam e colocam em estacas o seu corpo, e só aí, então, ele é queimado. Depois que isso acontece, os seus discípulos recolhem o seu corpo e lhe dão uma sepultura apropriada, fazem um velório apropriado. Mas ele era um homem tão respeitado, teve essa morte terrível, mas os seus perseguidores permitiram o seu devido sepultamento e, inclusive, a identificação do seu túmulo. É justamente olhando tanto para a paineira quanto para esses três homens que nós estudamos hoje, que eu queria encerrar o estudo de hoje. Primeiro, orando. Segundo, exaltando você a ter, como disse no começo, profundas raízes, para que a sua história e a história da igreja e das contribuições que você trouxe à igreja possam perdurar no tempo. Vamos orar? Senhor, eu queria colocar a vida de cada um que está assistindo o nosso estudo nas Tuas mãos. Que o Senhor possa estar à frente, cuidando da vida de cada um, tomando a direção da nossa vida e nos exortando e nos admoestando naquilo que precisamos ser corrigidos, mas também nos animando naquilo que fazemos de bem. Toma a vida de cada um em Tuas mãos, faz com que sejamos mais e mais apaixonados pela Tua Palavra e Te busquemos a cada dia mais. É o que eu te peço, desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e continue caminhando conosco para que você conheça ainda mais a Deus e a sua vida seja ainda mais edificada. Tchau, tchau.